01, é porque o senhor vai ser o primeiro a desistir. E eu vou fazer o senhor desistir. Pede pra sair. Pede pra sair. Pede pra sair. Pede pra sair, senão você vai sair de baixo de porrada. Ele vai sair de baixo de porrada. Eu desisto. 01 desistiu. Quando a fala ela ganha um nível de tensão um pouco maior, você pode perceber que uma trilha acompanha, né? No momento em que a fala chega ao final, a trilha às vezes perdura um pouco mais, ou a trilha marcando o final de uma cena, logo após tem um efeito que vai dar essa virada para uma outra cena. Então são elementos que trabalham juntos, que no final vão despertar o efeito que é pretendido, melhor dizendo, pelo autor no espectador. O teatro trabalha com som de várias formas. Antes de mais nada, é bom lembrar que o teatro trabalha com signos. O que são? O vestuário é um signo, o ator é um signo, a fala é um signo, o som, a trilha sonora, tudo que você entra de sonoplastia, também é um signo importante no teatro. Esse signo ajuda a contar a história. É através do som que você pode perceber o ambiente que a pessoa está, né? É através do som que você pode perceber se é dia ou noite. Isso influenciado também pela iluminação e outras questões. É através do som que você pode mostrar se é um ambiente carregado, cheio de pessoas, se é um ambiente animado, né? É o som que vai ilustrar essa história junto com os atores e os outros signos do teatro. Não só na questão do som ambiente, mas também podemos perceber que o som hoje em dia e sempre foi muito utilizado no teatro através da trilha sonora. Você tem muitos espetáculos aí que trabalham com a trilha sonora original, feita para o próprio espetáculo. Como também você tem trilhas adaptadas. Algumas são ao vivo. Um exemplo que eu posso dar para vocês é a peça que teve recentemente em Vitória, no Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória, do ano passado, no ano de 2008, a peça Gota d'Água, que era um musical onde toda a interpretação dos músicos era ao vivo. Eu não sou dono nem dos meus penteiros! Diz que Deus que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar ou negar. E se Deus não dá, como é que vai ficar a negar? Diz que Deus, diz que dá. Então você tinha instrumentistas, você tinha os cantores, atores e cantores, e também uma enorme equipe de técnicos de áudio, trabalhando aí todos microfonados, controlando tudo isso. Então no teatro ainda você tem esse espaço, você tem essa discussão, você tem esse trabalho relacionado com o som, tanto em trilha sonora como em ambiente. Em muitos casos a gente usa o som já gravado, né, através de CD principalmente. Todo o trabalho desse técnico de áudio, quando ajuda nesse processo, fica a cargo aí da manipulação desse som, da edição, do preparo, né, dessa mídia para ser utilizada no teatro. Existem sons que eram sons desagradáveis. O trítono, por exemplo. Esse intervalo aqui, no caso de Mi para Si bemol, era um intervalo não usado, um intervalo evitado, um intervalo incômodo durante todo o Renascimento. E esse som tinha um apelido até muito interessante, o Diabolos em Música, que associavam esse som desagradável ao diabo. Acho que várias coisas na música, elas têm associações, assim, para que a gente possa lembrar dessas coisas e saber como usá-las, né? Esse intervalo depois ele foi completamente assimilado pela música, e já na época barroca ele vai aparecer de forma controlada. Assim, por exemplo, esse som apareceria nesse contexto.
seja, o diabo ele pode aparecer, desde que no fim o bem vença. E depois no jazz isso acabou tomando uma outra conotação, a ponto de praticamente todos os acordes serem usados com as sétimas, o que provoca necessariamente um trítono. Então foi uma sonoridade que foi totalmente absorvida já pela música moderna, até de maneira assim crua, sem necessidade de ficar contextualizando. Por exemplo, a gente poderia fazer uma melodia só feita de trítonos. É estranho no começo, depois você se habitua. Sei lá, é estranho, mas pode ser associado a outras coisas que não necessariamente o diabo. Acho que isso é legal, a gente está livre para procurar outras associações para a música, associá-la para outras coisas, dar novos sentidos a ela. Eu acho que no futuro a gente deveria se voltar mais para os sons, talvez, e menos para as notas, mais para os sons como sons absolutos, como o que eles significam sem ter uma frequência definida, o que eles significam sem estar presentes numa escala. Essa liberdade de você poder usar o som, simplesmente o som, divorciado dessa noção musical de altura e ritmo. Um pouco talvez que fosse uma composição de música eletrônica. Não dessa música eletrônica de pista, mas da música eletrônica contínua, chamada música erudita, música eletrônica erudita, música contínua. É engraçado que a música eletrônica possibilitou que a gente use intervalos, não só trítonos, mas tantas possibilidades. E a música fora desse contexto da música eletrônica erudita não faz uso desses recursos. A gente continua usando as mesmas notas que a gente sempre usou, como se a gente continuasse pintando os quadros sempre com as mesmas